Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, agradecendo essa oportunidade. Obrigada, irmãos, por estarem mais uma vez comigo, estudando a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, essa magnífica obra da eternidade do mundo. Que nós possamos estudar mais uma vez também com Emmanuel e Chico Xavier nos livros da coleção Fonte Viva. Hoje nós estamos com o livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel e Chico Xavier. E a lição é o problema de agradar. É bom a gente estudar isso, esse tema. Nós temos, todos nós, né? Essa questão de agradar. Nós buscamos agradar primeiro a nós ou aos outros. Como é que funciona em nós essa questão de agradar? Porque, na verdade, eu acho que nós temos que nos agradar para agradar ao Pai, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos sustentam e amparam. Os demais, eles devem nos aceitar como somos e, evidentemente, espíritos em evolução, buscando nos aprimorar, buscando crescer, buscando melhorar, e não ser aquelas pessoas que dizem eu sou assim, não vou mudar. Isso realmente é muito triste, porque nós temos uma encarnação que tem também por finalidade a nossa melhoria. E encarnamos para progredir, para sermos melhores amanhã do que hoje. Então vamos buscar esta melhoria trabalhando com afinco com os nossos irmãos, mas sempre pensando que o aplauso não é muito importante. O aplauso, às vezes, até estraga. Temos que ter muito cuidado com o aplauso. O aplauso, muitas vezes, não ajuda, atrapalha. Mas vamos tentar agradar ao nosso Pai. É a Ele que temos que dar as nossas mostras de agrado, de um trabalho perfeito, de aprimoramento, de melhorias, de querer sempre mostrar o melhor serviço. É o nosso Pai, os nossos irmãos que nos conhecem, como somos aparentemente, gostam de nós ou não gostam de nós. É natural isso, nem todo mundo agrada a todos. Porém, o nosso Pai, Jesus amado, nos conhece. Jesus sabe quem somos. E é aquilo que diz Emmanuel. Jesus nos conhece e basta. Vamos ler a lição, que é muito, muito boa. Diz assim, o problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, Gálatas 1:10. Paulo já começa nos abrindo esse leque, dizendo se ele ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Realmente, Paulo teve a sua vida como Saulo de Tarso. E quando ele era Saulo de Tarso, ele agradava aos homens. Ele fazia tudo para agradar a multidão. E a multidão o aplaudia. E isso para ele era de grande ufanismo, de grande satisfação. E ele era Saulo. Ele não conhecia o Cristo, como muitos não conhecem Jesus. E tanto é que nas nossas preces devemos pedir muito por eles, porque aqueles que não conhecem Jesus sofrem. Sofrem porque não têm esse apoio
essa sustentação que nós, que trabalhamos para Jesus, que servimos com Jesus e que amamos Jesus, nós temos essa sustentação. Nós sabemos que na hora difícil, e ela sempre existe, não é porque estamos com Jesus que não vamos ter horas difíceis. Sim, as horas difíceis vêm para todos nós, mas a diferença é que quando nós estamos com Jesus, nós passamos por ela mais aliviados, sentindo este amparo, o amparo grande, enorme de Jesus, que nos ajuda a carregar a nossa cruz. Já aquele que não conhece Jesus, esse sofre mais, muito mais, e muitas vezes desaba, cai, não prossegue, porque não tem essa sustentação, ou pelo menos não vê, porque Jesus não abandona nenhum de nós. Ele disse, não abandonarei nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou. Se uma delas, de uma de 100, se desgarrar, eu deixarei as 99 aguardando e irei buscar essa que se desgarrou. Portanto, Jesus não vai, em momento algum, nos deixar. Mas muitas vezes, quem não conhece Jesus, não o vê, não o sente, não o pressente. E daí a dor de quem não tem o remédio. Essa é a dificuldade de quem ainda não conhece o nosso Mestre e muito menos o nosso Pai Celestial. Vamos ler a lição. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. Ou seja, nós temos que estar sempre felizes e tranquilos, de consciência tranquila, nos trabalhos que nós executamos, nos nossos trabalhos do dia a dia. No entanto, temos que deixar de lado as opiniões sem nenhum fundamento que o mundo nos lança. Tem opinião a seu respeito, o outro tem uma opinião tal, o outro tem opinião tal. Não importa, nós somos livres para termos as nossas opiniões. Nem todos agradam a todos. Jesus não agradou a todos. Então, nós não vamos agradar a todos. Nós vamos agradar a Jesus. E é isso que nós precisamos nos esforçar bastante. Porque nós agradando a alguns irmãos e agradando a Jesus e ao nosso Pai eterno, por certo estaremos muito felizes. A opinião desarrazoada do mundo não deve interferir no nosso modo de ser, o nosso modo de viver. Eles têm opiniões, mas não podemos deixar que elas interfiram na nossa autoestima, né? Prosseguindo com Emmanuel, a multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Veja só, nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que em seus impulsos instintivos, ela, a multidão, não poderá compreender. Só Jesus compreende totalmente o seu irmão, aquele que é a sua ovelha. A multidão não vai dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem todas as exigências. Se você contraria, se você não imita a multidão, você é simplesmente separado, é discriminado, como é a palavra da moda agora, né? Então temos que ter cuidado de saber o que estamos estudando agora, agradar a Jesus.
agradar a nós, agradar ao nosso Pai. Muita inexperiência, prosseguindo com Emmanuel, e invigilância, muita inexperiência e invigilância revelará ao mensageiro da boa nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Ou seja, como já falamos, muita inexperiência e vigilância, aqueles que se preocuparem com as opiniões do mundo, as manifestações de inquietude que mostrem em relação às opiniões do mundo, esse mensageiro da Boa Nova estará afastado dos propósitos do Cristo, não é? Com relação a esses pareceres do mundo a seu respeito. Não é uma coisa que se leve como verdade absoluta. Cada um tem o direito de ter a opinião que quiser. Quando se encontra na prosperidade material, o aluno, o seguidor de Jesus, quando se encontra na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, ou seja, dá mais poderes, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolvem. Quando ele vai bem, entre aspas, os vizinhos, os outros, vão lhe perguntar por que será que, ou comentar uns com os outros, que fulano vai tão bem, o que é que ele faz, porque sempre será motivo de comentários maliciosos. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis a supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. Se ele passa por dificuldades, ele é o culpado, porque realmente ele teve ideias, posições que não deveria ter e tem que suportá-las, suportar as suas posições. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. Todos os trabalhos, tudo que existe no mundo, foi criado por nosso Pai. O nosso Pai, nosso Criador. Aquilo que não foi criado pelo homem, foi criado pelo nosso Pai. Jesus é quem administra essa obra toda. É o nosso grande, amado e querido administrador. Portanto, temos esse amor conosco. E nós trabalhamos e ele está conosco na obra que é dele também, principalmente dele, do nosso Pai e Jesus, nosso irmão querido. Então, quando nós estamos trabalhando para os homens, a obra pertence a Jesus Cristo. Continuando com Emmanuel. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, o mundo, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Naquele momento, talvez não compreenda o seu esforço, mas quando eles evoluírem algo mais, vão compreender essa ascensão evolutiva. Vão compreender pela ascensão evolutiva que aquele irmão que se esforça na obra do Senhor é um irmão que está trabalhando corretamente. Quando ele evoluir, ele vai entender. Em muitas ocasiões, prossegue Emmanuel, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis. Os pareceres populares são aquelas coisas que não se encaixam muito bem. Aquele desmando
que um fala uma coisa, o outro fala outra, e cada um tem uma opinião diferente, e é normal que assim seja. Na verdade, nós somos crianças ainda, filhos de nosso pai, ainda na infância. E, em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados. Engraçado, né? Na escola, quando a gente está estudando, quando o professor é muito exigente, quando o professor é muito disciplinado, nós não gostamos muito. Nós gostamos daquele que brinca junto conosco, que é galhofeiro, que gosta de ser mais indisciplinado um pouco. Ou seja, não é que ele goste de ser indisciplinado, é que ele acolhe a nossa indisciplina, aceita a nossa indisciplina com menos rudeza. Já o outro não, o outro ele é muito certinho, muito rude no seu compromisso de levar o estudo avante com muita rigidez. Isso às vezes assusta até as crianças, os alunos, que precisam se sentir mais acolhidos, mais iguais aos professores, e não haver esse abismo entre uns e outros, né? Então as crianças são assim. As crianças, nós que estamos no mundo crescendo, são essas ocasiões em que estamos nesse trabalho com Jesus, que nós parecemos que estamos em assembleias infantis, que não toleram essas crianças, os educadores mais altamente inspirados, aqueles mais inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Meus amigos, somos todos crianças ainda. Uns mais educados, uns mais esforçados, uns mais sinceros, outros já descobriram Jesus, outros já são mais esforçados, já conhecem a doutrina espírita e se esforçam para cumprir os ensinamentos do Mestre. Essas pessoas, e Deus queira que nós estejamos entre elas, já conseguem viver com mais segurança, com mais tranquilidade e com muito mais esperança. Na certeza de que o mal existe, mas o bem superará e o bem vencerá, porque Jesus, o nosso Pai Celestial, nós que estamos com Ele, sabemos, eles representam o bem. E como eles representam o bem e nós estamos com Ele, nós venceremos, com certeza venceremos. E Emmanuel encerra dizendo que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Não é? É verdade, Jesus nos conhece. Não vamos nos preocupar, entendeu, com os juízos errôneos das criaturas. Vamos seguir na nossa linha certa, correta, que aprendemos nos ensinamentos de Jesus. Vamos ser justos com Jesus, que é justo conosco. É muito bom e nos ama infinitamente. Vamos também amar os nossos irmãos que ainda não conhecem Jesus, mas que vão conhecer um dia. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos defenda. Muito obrigada, meus irmãos, por mais esse dia de estudo, de amor, de plenitude, e que breve estaremos de volta estudando em nome de Jesus. Assim seja, graças a Deus.